Boa noite, Vera. Boa noite, ministro. Ministro, pelas perguntas que já foram feitas, a gente percebe que o nível de contestação ao Supremo aumentou de anos para cá, desde que o senhor entrou, inclusive, e eu cubro o Supremo também já há algum tempo e nunca tinha visto esse nível de contestação e também de críticas à legitimidade do Supremo. E aí eu queria perguntar para o senhor como é que nós chegamos nesse quadro e, especialmente, claro, durante o governo Bolsonaro nós vimos 4 anos de ataque ao tribunal, uma tentativa de deslegitimar o Supremo por um interesse político. Mas, passado o governo Bolsonaro, as críticas permanecem, inclusive de quem defendeu o Supremo no passado. Então, por que nós chegamos a esse quadro e mais, qual a responsabilidade do Supremo por isso? Veja, há muitas razões. Primeiro, como você bem observou, nós passamos 4 anos sob ataque permanente de dirigentes relevantes que diziam que o Supremo era o adversário, que o Supremo era o inimigo. Nunca foi, mas criou-se essa ideia de que o Supremo não deixava o então presidente governar e muita gente acredita nisso. A mim me aconteceu de estar uma vez num restaurante, minha chefe de gabinete, veio um empresário e disse: ministro, respeitosamente, gostaria de saber por que o Supremo não deixa o presidente governar. E eu disse para ele: você poderia me dar um exemplo? Ele disse: eu não gostaria de ser indelicado com o senhor. Eu disse: não, pode me dar um exemplo. Aí eu citei: não foi a decisão que permitiu os estados atuarem na pandemia? Não, essa eu achei boa. Foi a decisão que exigiu vacina para estrangeiro entrar no Brasil? Não, essa eu achei boa. Foi a decisão que puniu aquele deputado que convocou para invadir o Supremo? Não, ninguém de bem apoia aquilo. Qual foi a decisão? Portanto, ele frequentava um grupo que dizia que o Supremo não deixava governar e ele repetia aquilo acriticamente. Então, temos um grupo que foi cooptado por esse discurso que não é verdadeiro. É claro que você pode discordar do Supremo, mas dizer que o Supremo não deixou alguém governar é equivocado. Então, o primeiro fator é esse. Há uma quantidade de pessoas que entendeu que o Supremo era o adversário. Em segundo lugar, o Supremo está sempre desagradando alguém. E, portanto, se tem um conflito entre contribuintes e o governo e o Supremo decide a favor do contribuinte, o governo diz que aquilo vai quebrar fiscalmente o país. E se você decide a favor do governo, o contribuinte diz que o Supremo é fiscalista. Portanto, a gente está sempre desagradando grupos que vocalizam a sua insatisfação. Se a gente julga uma questão que envolve, sei lá, demarcação de terras indígenas e fazendeiros que ocuparam a área, se você decide a favor dos fazendeiros, os indígenas vocalizam e vice-versa. Ou se você decide a favor do meio ambiente contra o agronegócio ou vice-versa. Portanto, a gente está sempre desagradando uma quantidade de pessoas. Em terceiro lugar, às vezes você vira um pouco a bola da vez, por menos assunto ou eventualmente até por algum equívoco e por uma certa obsessão pelo negativo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui, em janeiro, ao Fórum Econômico Mundial, em Davos. Fui convidado, participei de um painel sobre a América Latina com o presidente da Colômbia, participei de um painel sobre a Amazônia com a ministra Marina Silva, participei de uma mesa redonda assim, de 20 pessoas extraordinárias sobre inteligência artificial, com as grandes lideranças da inteligência artificial no mundo, e passei de um painel menor ainda sobre mudança climática com o Al Gore e o John Kerry. O jornalista me perguntou quanto custou a sua passagem. Portanto, a ênfase no negativo, às vezes, domina determinados momentos da vida. Portanto, mesmo quem tenha uma visão crítica sobre alguém que compareceu a um evento, a verdade é que isso não define o Supremo. Essa não é a grande questão do Supremo. O Supremo tem um papel muito importante na vida brasileira e tem um grau de protagonismo sobre o qual a gente pode falar em seguida, mas eu acho que se apegaram a algumas questões menores. Eu li na imprensa esse dia que os ministros do Supremo viajam de primeira classe. Não é verdade. Ninguém viaja de primeira classe no Supremo. Aliás, o Supremo não paga passagem para nenhum ministro, salvo para o presidente. E assim mesmo, em boa parte dos eventos, eu sou convidado, nem pago passagem. Mas o presidente, se vai representando o Supremo, paga passagem. Mas ninguém viaja de primeira classe. Mas aí se cria essa ficção e aí as pessoas estão vendo. Então, há uma certa ênfase no negativo, sem nenhuma percepção das coisas boas que a gente faz. E a gente faz mais coisas boas do que coisas eventualmente criticáveis. Tiago.